Salve galera, eu sou o Sérgio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Seja Curioso. Hoje nós vamos falar dos maiores fracassos da história do cinema. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho para receber todas as notificações e dando aquele likezinho maroto que ajuda demais, mas muito mesmo, na divulgação deste vídeo, beleza? Seja curioso e venha comigo saber os maiores fracassos de bilheteria do cinema. Nesta seleção aqui, entre os 10 filmes de maior prejuízo da história do cinema, James Cameron parece ser autoridade na questão oposta também, tá? Já que ele tem no currículo filmes mais lucrativos da história, Avatar com 2,7 bilhões de dólares e Titanic com 2,1 bilhões de dólares, Nesta seleção estão os filmes de saldo negativo igualmente milionário. Para ser bem sucedido, um filme necessita faturar ao menos o dobro do que foi gasto para a produção do mesmo. Contudo, não é feita apenas de sucessos a maior indústria cinematográfica do mundo. Em 10º lugar, O Portal do Paraíso, de 1980. O filme custou aos cofres de Hollywood 44 milhões de dólares, tendo apenas 3 milhões de dólares de bilheteria. Ou seja, o saldo negativo é de 112 milhões de dólares com a correção monetária, com a moeda de hoje, beleza? O filme custou 44 milhões de dólares com bilheteria de apenas 3 milhões de dólares, ou seja, o saldo negativo foi de 112 milhões de dólares com a correção monetária. Aí você me pergunta, não tem nada a ver, 44 menos 3 é 41. Mas gente, aqui é a correção monetária da moeda de hoje, beleza? Eu não vou diminuir 44 menos 3 para dar 41. Não, é o dinheiro de hoje, beleza? O diretor Michel Cimino ultrapassou o orçamento planejado com a tentativa de fazer valer a pena sua visão ambiciosa e ainda na edição exigiu do estúdio para manter total controle sobre o resultado final. A consequência foi um filme de desastre em crítica e de público. Em 9º lugar, Speed Racer de 2008. Speed Racer custou 120 milhões de dólares com bilheteria de 93 milhões de dólares. O saldo negativo foi de 113 milhões de dólares com correção monetária. O remake do anime japonês da década de 60 com criadores de Matrix, Andy e Lana Wachowski, eles foram responsáveis por dividir a opinião da crítica e falhou em conquistar o principal público da época, que eram as crianças. No matter how well you drive, you won't win, you won't place. I guarantee you right now, you won't even finish. Em 8º lugar, Ricos, Bonitos e Infiéis de 2001. O filme custou aos cofres de Hollywood 90 milhões de dólares, com uma bilheteria fraca de 10 milhões de dólares. O saldo negativo foi de 122 milhões de dólares, lembrando sempre com a correção monetária com o dinheiro de hoje, beleza? E não é sempre, que um elenco repleto, cheio de estrelas ricas e bonitas arquitetando infidelidades é o ideal para o filme ter sucesso. Em 7º lugar, O 13º Guerreiro de 1999. O filme, que tem Antônio Bandeiras como protagonista, apresentou um custo elevado de 160 milhões de dólares, tendo uma bilheteria fraca de 61 milhões de dólares, um saldo negativo de 135 milhões de dólares. A impressão era que o sucesso estava garantido, e o diretor John McTiernan, de Duro de Matar, comandou a produção de uma adaptação de Devoradores de Mortos. Porém, na exibição teste da primeira montagem da obra, a recepção do público não foi animadora. Na tentativa de evitar o fracasso, o filme passou por remontagens. Em 6º lugar, Marte Precisa de Mães, de 2011. Você não comeu seu brócolis. Se não comer, não tem tempo. Esse filme custou 175 milhões de dólares e a bilheteria foi de apenas 38 milhões. O saldo negativo foi de 138 milhões de dólares, tendo a correção monetária sempre, beleza? A Disney tomou surpresa quando sua animação com lançamento em 3D não foi somente mal nos cinemas, como também levou o estúdio a um lugar entre as 5 bilheterias mais desastrosas do cinema. Como também levou o estúdio a um lugar entre as 10 piores bilheterias da história do cinema. Em 5º lugar, Saara, de 2005.
found the coin. Sarah apresentou o custo elevado de 240 milhões de dólares e a bilheteria de apenas 119 milhões. O saldo negativo com a correção monetária foi de 143 milhões de dólares. O filme de aventura e caça ao tesouro, estrelado por Penélope Cruz, Matthew McConaughey e Steve Zahn, tem um faturamento de apenas, um faturamento fraco, né, de um filme, né, que foi menos da metade, né, de 119 milhões de dólares em salas de cinema do mundo inteiro. Porém, os bastidores garantiram ao filme a fama e saldo desastrosos. Every clue. I'm looking for a boat. This is not the harbor. Em quarto lugar, Pluto Nash, de 2002. Year 2087. Em épocas áureas, O Professor Aloprado e Dr. Dolittle, o mesmo estrelou o enorme sucesso de público e bilheteria. Porém, nos anos 2000, parece que a carreira do Ed Murphy teve uns ventos distintos, onde soprou a sua carreira para vários desastres de bilheteria. E um desse é o desastre com Pluto Nash. Nos anos 90 era muito interessante ter o Ed Murphy no elenco de um filme. Parece que 2000, 2010 ali, acho que não ficou muito bem desse jeito não. Pluto Nash custou 120 milhões de dólares, tendo apenas muito fraca essa bilheteria. 7 milhões de dólares de renda, de saldozinho do dinheiro gasto. Ou seja, não é nada, isso aí é para limpar chão. O saldo negativo com a correção monetária é de 144 milhões de dólares. Du café, s'il vous plaît? Des cafés. Yes, oui, du café. Abrindo o pódio em terceiro lugar, O Álamo, de 2004. Este filme teve um custo de 145 milhões de dólares e bilheteria fraca de 25 milhões, sendo um saldo negativo de 144,8 milhões de dólares com a correção monetária. O diretor, ator, produtor e tudo mais, Ron Howard, que foi ganhador do Oscar por Uma Mente Brilhante de 2002, estava mirando em faturar um novo prêmio da Academia com opção, por O Álamo. No entanto, Howard não permaneceu por muito tempo, por estar no desfecho da batalha. Ele pediu um orçamento de 200 milhões que não foi aceito, e mais entraves contribuíram para que o diretor passasse as câmeras para John Lee Hancock. Este não foi muito bem na função e está mostrando aí que não foi mesmo, né? Uma bilheteria fraca com um orçamento muito alto. In the Alamo, we will show the world what patriots are made of. Em vice-colocação, A Ilha da Garganta Cortada, de 1995. O filme com Geena Davis como uma corajosa pirata à procura de um tesouro perdido apresentou um orçamento avantajado em relação aos padrões dos anos 90, sendo 110 milhões de dólares em investimento em produção e divulgação do filme, que terminou levando para casa somente 10 milhões arrecadados em cinemas, tendo uma correção monetária absurda de 145 milhões de dólares para o dinheiro de hoje. E em primeiríssimo lugar, John Carter Entre Dois Mundos, de 2012. Curiosamente, o mais recente, Tem 8 anos que esse filme foi lançado, mas os estúdios da Disney não atingiram nem de longe o sucesso pretendido com esta obra. John Carter Entre Dois Mundos mistura um pouco de faroeste com ficção científica. No roteiro é contada uma história totalmente distorcida, com o planeta vermelho apresentando oxigênio e existência no mesmo de seres humanos com tatuagens se dizendo alienígenas. O filme ocupa a posição líder, é o topster na seleção dos 10 filmes de maior prejuízo da história do cinema, com um custo absurdo de 200 milhões e arrecadação de apenas 40 milhões em bilheterias. Aqui nem precisa ter correção monetária, gente? Foram 160 milhões de dólares de prejuízo. Talvez hoje até mais, tendo essa correção monetária, pode ser para 180, 170, Algo novo a este mundo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Seja Curioso. Se você gostou, vai deixando seu like, se inscreva, ative esse sininho e coloca lá todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que é lançado aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e fui! Hey! Oh, yeah. Eddie Murphy. A pleasure to meet you, Pluto. You married twins, huh? No, they're not twins. I